Diga amém. Quero te convidar a meditar na palavra. Nós vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. E vamos ler apenas o verso 29. Diz a palavra: vede, isto tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Vou repetir. Vede, isto tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ou, na nova tradução linguagem de hoje, tudo o que eu aprendi se resume a isto: Deus fez os homens simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Diga comigo, eu devo tomar cuidado. Mais forte, eu devo tomar cuidado para não complicar aquilo que Deus já facilitou. Eu quero falar sobre o tema: no mundo complexo, confuso e pesado, somos convidados a viver de forma simples, prática e leve como Jesus. Se nós formos observar, existe muita complexidade, muita dificuldade, muito peso, muitos sistemas rígidos, inflexíveis, muitos sistemas opressores, muitos modelos de vida pouco saudáveis, para não dizermos doentios. Existe uma série de complicações na sociedade que nós vivemos. E essa série de complicações está associada a um simples fato que nós acabamos de encontrar na Bíblia: o homem quer complicar o que Deus simplificou. Os seres humanos querem tornar complexo aquilo que Deus já facilitou. Essa semana saiu uma notícia nos principais meios de comunicação, e não é uma fake news, é uma notícia verdadeira, eu fui apurar. Um dos bilionários, porque o mundo tem vários bilionários, um dos principais bilionários que tem no mundo, que está liderando campanhas para povoar outros planetas, missões ao espaço ele está enviando. Foi feita uma pesquisa e com apenas 3% da fortuna deste bilionário, nós conseguiríamos resolver o problema de fome no mundo. 3% da fortuna dele era suficiente para resolver o problema da fome no mundo. Mas mesmo assim, ele não prefere abrir mão de 3% da sua fortuna, mas prefere gastar muito mais por cento da sua fortuna enviando missões para expandir, para povoar, quem sabe, outros planetas, mandar missões para o universo. Então, quando a gente olha para o ser humano, esses e outros exemplos da nossa sociedade mostram isso. O ser humano está complexo, o ser humano está confuso, o ser humano está pesado, o ser humano não sabe o que fazer. E quando a gente olha para essa realidade, nós chegamos a um triste diagnóstico. E esse diagnóstico nós já compartilhamos aqui. Qual é? O ser humano é complexo porque falta transformação no seu coração. Ele não tem um novo coração que Deus prometeu que daria a todos que o recebessem. E por não ter esse novo coração, esse ser humano complexo, ele viaja em especulações, ele viaja em contradições. Ele prefere viver algo muito complexo do que algo simplificado, porque o simples para ele é superficial. E ele não consegue entender que por trás da simplicidade, por trás de modelos leves, por trás da prática, de coisas dinâmicas, está o modelo do próprio Jesus. Então é importante a gente observar que um dos grandes desafios do tempo presente, para nós que somos igreja, é aceitar e viver o exemplo de simplicidade, praticidade e leveza de Jesus. Jesus era simples, Jesus era prático e Jesus era leve. E nós também precisamos ser.
o povo dele também precisa ser. Então, se você é alguém complexo, se você é alguém que tem dificuldade para entender, se você é alguém que não se conforma e não se contenta com as coisas simples, você quer investigar, você quer ir a fundo, você quer tornar complexo, você quer dificultar o que Deus já simplificou, eu tenho uma notícia para te dar: esse não é o modelo de Jesus, esse é o seu modelo, esse é o modelo de uma sociedade caída, esse é o modelo de uma sociedade que não tem o seu coração transformado para o novo coração que Deus prometeu dar àqueles que o amam. Então, dentro dessa realidade, eu quero te convidar a pensar dois pontos nessa manhã. E quais são esses pontos? Número 1, deixa eu abrir aqui. Primeiro ponto, precisamos fundamentar o estilo de vida de Jesus de uma forma simples. Então eu quero mostrar a você que o estilo de vida de Jesus, ele é muito simples. Só que ao mesmo tempo que ele é simples, ele está bem fundamentado pela palavra de Deus. Abra comigo Deuteronômio capítulo 10 e verso 12. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Diga comigo: temer, andar, amar e servir. Preste atenção nisso. Moisés está repetindo a lei para o povo de Israel. E o Moisés, quando vai repetir a lei, ele diz: Deus espera do povo dele 4 coisas. 4 coisas. Moisés não se esforça para entregar uma lista de coisas. Moisés aponta 4 coisas. E quais são essas 4 coisas? No versículo 12 de Deuteronômio 10, diz que o Senhor espera que o povo dele tema, que o povo dele ande com ele, que o povo dele ame ele e que o povo dele sirva a ele. Percebe? 4 pontos. Ou seja, Deus esperava da nação de Israel 4 coisas. Isso quem disse foi Moisés. Mas em Eclesiastes capítulo 12 e verso 13, nós vamos encontrar o sábio Salomão dizendo o seguinte, Eclesiastes 12, 13: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Obrigado, Fabiano. Este é o dever de todo o homem. Qual é o dever de todo homem, igreja? Diga comigo: temer a Deus. Diga comigo: guardar os seus mandamentos. Você concorda comigo que o que Salomão disse é muito parecido com o que Moisés disse, sim ou não? Então grava essa notícia aí e vamos para frente. Oséias capítulo 6 e versículo 6. A palavra vai dizer: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta Oséias está dizendo que Deus quer misericórdia. Misericórdia que é fruto do amor, que é fruto da compaixão, que é fruto da conexão com a necessidade alheia. Deus foi misericordioso conosco, por quê? Porque Ele se conectou às nossas misérias. Deus é misericordioso conosco todos os dias, a ponto de renovar suas misericórdias para conosco, porque Ele se conecta às nossas misérias diárias. E o profeta Oséias vai dizer: Deus espera que a gente seja misericordioso, pratique a misericórdia, ou seja, se conecte à miséria alheia, à miséria do outro. Então, esse parecer de Oséias
está muito semelhante ao parecer de Salomão e está muito semelhante ao parecer de Moisés. Você diz amém? Agora abra comigo Miqueias 6:8. A palavra diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Diga comigo: prática da justiça, amor à misericórdia e diga comigo: humildade com Deus. Bem-aventurados os humildes, disse Jesus. E o profeta Miqueias vai dizer que Deus espera de nós humildade. E qual é o oposto da humildade, igreja? Presunção, arrogância, altivez. A altivez, a arrogância, a presunção não faz a gente reconhecer as nossas limitações. Pelo contrário, faz a gente se projetar como pessoas perfeitas. Só quem é humilde fala das suas misérias. Só quem é humilde reconhece as suas limitações. Humildade não é vestir um chinelo havaiana com cor da correia trocada. Humildade é reconhecer seus limites. E o profeta Miqueias está dizendo que Deus espera do povo dele humildade. O parecer de Miqueias coincide com o parecer de Oséias, que coincide com o parecer de Salomão, que coincide com o parecer de Moisés. Você diz amém? Todos estão falando a mesma coisa. Deus espera temor, Deus espera amor pela sua presença, Deus espera que sejamos praticantes da misericórdia, Deus espera humildade, Deus espera serviço. Em Marcos capítulo 12, a gente vai encontrar Jesus vamos encontrar Jesus tendo um momento com um escriba. E quem era o escriba? O escriba era aquela figura que copiava a lei, conhecia a lei. Em outras palavras, o escriba tinha domínio do Antigo Testamento. E por que ele tinha domínio? Na época de Jesus não havia impressão, não havia as máquinas de reproduzir, as cópias eram feitas manualmente. Os mais antigos vão se lembrar da época que a gente ia para as bibliotecas para fazer o trabalho da escola com folha de almaço e caneta Bic. Lembra disso? Que você abria a enciclopédia Barça, porque a gente não comprava dos vendedores que vinham nas nossas portas, porque a Barça era caríssima. Então quem não tinha grana para ter uma Barça em casa, ia para a biblioteca, com um rolo de folha de almaço, caneta Bic, e lá você fazia a sua pesquisa e fazia manuscrito o seu trabalho. E tinha que ter letra boa, porque se a letra não fosse boa, o professor descontava ponto, tá certo? Então, a manuscrita era um domínio dos escribas. Eles tinham um domínio do que eles escreviam. Eles tinham um domínio de toda a escrita dos profetas. Eles tinham um domínio de toda a escrita do Pentateuco. Eles tinham um domínio da história dos reis de Israel. Ele tinha domínio da história dos patriarcas de Israel. Os caras dominavam a lei. E Marcos capítulo 12 vai encontrar Jesus se deparando com essa figura, um escriba. E quando Jesus encontra, no verso de número 32, vai dizer que o escriba responde para Jesus o seguinte: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que os holocaustos e sacrifícios. E no verso 34, Jesus responde para aquele escriba: respondeste sabiamente,
Você não está longe do reino de Deus. Olha que interessante, o escriba dá uma resposta para Jesus, e diante dessa resposta, Jesus diz para ele: você respondeu bem, você respondeu sabiamente, mais ou menos assim, percebo que você conhece a lei, você não está longe do reino de Deus. Ou seja, o que o escriba aponta como essencial, o amor a Deus, o amor ao próximo, era o que Jesus entendia que era essencial, para que a gente vivesse um estilo de vida mais simples, um estilo de vida mais leve, mais prático, um estilo de vida sem complexidade. E quando a gente olha para essa resposta de Jesus, não é só uma resposta, mas é uma proposta. Jesus faz uma proposta para esse homem, e ele diz para esse homem: faça isso que você vai se aproximar mais do reino de Deus. Você não está longe, mas quem não está longe não está dentro. Jesus, em outras palavras, diz: faça isso e você entrará no reino de Deus. Faça isso e você fará parte do reino de Deus. Faça isso e você viverá de uma maneira leve, descomplicada, simples. O estilo de vida de Jesus apontava isso, irmãos. A proposta que Jesus apresenta para esse escriba é o que fazia parte do estilo de vida dele. Jesus era simples, Jesus era leve, Jesus era descomplicado. Jesus tinha perfeita noção de que o mundo seria um sistema altamente complicado e que ele veio com uma missão para descomplicar. Quando a gente olha para Jesus, nós vamos ver que em Jesus não havia nada de ostentação. Diga comigo: em Jesus não há ostentação. Quando você olha para Jesus, você não encontra nele ostentação nenhuma. E eu posso te afirmar, irmãos, ostentação não combina com Jesus. Isaías capítulo 53 e verso 2. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Diga comigo: Jesus não era desejado. Diga comigo: Jesus não tinha formosura. Diga comigo: Jesus não tinha beleza. O texto chega a dizer que ele brotou, ele subiu como um renovo de uma terra seca. De uma terra seca. E nós sabemos que essa profecia se cumpriu, porque Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré e morreu em Jerusalém. E Nazaré, quando alguém apresentava Jesus como o Nazareno, ele era altamente descredenciado e humilhado. Porque Nazaré era como uma espécie de uma cidadezinha tão desprezada, que não brotava nada, uma terra ruim, até mesmo para plantação, uma terra seca, árida, que o que plantava ali dificilmente dava. Nazaré era uma terra altamente desprezada, tanto é que quando um dos discípulos vai convidar outro para seguir Jesus, em João capítulo 1, a Bíblia diz que quando ele ouve a expressão que Jesus é de Nazaré, ele faz uma pergunta: pode vir algo bom de Nazaré? Porque Nazaré tinha essa tradição de não trazer nada bom. Então Jesus, ele brota nesse cenário, numa cidadezinha, num lugar seco, num lugar improdutivo, num lugar que não dava nada, em um lugar que era desprezado. As autoridades romanas nem iam para Nazaré, porque Nazaré era a escória da escória.
E Jesus brota de lá, por quê? Porque a profecia diz que ele precisava subir como um renovo, raiz de uma terra seca. A profecia diz que alguém, ao entrar em contato com a sua origem, não deveria desejá-lo. A profecia diz que ele tinha credenciais que ninguém ia admirar. Então, primeiro, Jesus viveu sem ostentação. O estilo de vida de Jesus não era só sem ostentação, era um estilo de total humildade. Era um estilo de esvaziamento de si mesmo. A palavra diz em Filipenses capítulo 2 e verso 7, você pode acompanhar comigo, Filipenses 2, 7, que Jesus, segundo Paulo, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Jesus se esvazia, Jesus se aniquila e Jesus toma a forma de servo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Então, irmãos, preste atenção em algo. Essa ideia de um sistema complexo, ele diz assim: você deve ser o centro, você é importante, as suas decisões é importante. E o modelo de leveza tira a gente do centro. O modelo de Jesus diz para nós assim: a gente não é importante coisa nenhuma, Ele é importante. O modelo de Jesus, irmãos, não sobra espaço para nós, tudo corresponde a Ele, porque dele, por Ele e para Ele. Você sabe, irmãos, que um dos problemas que nós estamos encontrando nessa questão de relacionamentos complexos, nessa ideia maluca, insana, da gente buscar os nossos sonhos, buscar os nossos ideais, mesmo que no meio do caminho você pise nas pessoas, você faça das pessoas tapete para você pisar. Essa ideia insana está adoecendo as nossas emoções, está criando uma geração de pessoas doentes. Essa ideia de eu escolho, a vida é minha, eu sou dono do meu nariz, está criando uma geração adoecida. Porque o Rei do Universo, que tinha todo o direito, domínio e autoridade de dizer: sou eu que governo, sou eu que faço, ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo. Irmãos, eu creio que quando a gente entender essa realidade, eu creio que quando a gente se esvaziar das nossas preferências e vontades, eu creio que a partir do momento que a gente decidir viver o Evangelho do jeitinho que Jesus disse que Ele é, sabe o que vai acontecer? Vai brotar cura na nossa vida, vai brotar restauração, vai brotar vida. Aquele relacionamento que você já não consegue consertar mais, ele será consertado. Porque, pastor, aonde é que surgem os problemas de relacionamento? Quando alguém está querendo impor a vontade sobre o outro. Sabe onde surgem problemas e conflitos de relacionamento? Quando um quer impor a vontade sobre o outro. Mas se nós temos uma comunidade de gente que se esvazia, se nós temos uma comunidade de pessoas que entendem o Evangelho e dizem: uau, Cristo se esvaziou, se aniquilou, tomou a forma de servo, este é o meu modelo, isso vai brotar uma cura sobre nós. Então, Jesus, ele no seu estilo de vida, viveu sem ostentação, esvaziou-se a si mesmo e viveu um estilo de vida marcado por simplicidade. Diga comigo: simplicidade. Eu preciso explicar algo sobre isso, irmãos,
Não é ruim você desejar melhoria na sua vida. Não é ruim, não é pecado. Não é pecado ser rico. Não é pecado. Não é pecado você desejar melhoria de vida. Não é pecado. Mas sabe o que é pecado? Isso se transformar em um Deus para você. O dinheiro, a melhoria de vida, o seu objetivo se transformar em um Deus, e aí você começa a praticar a idolatria. Ao invés de você cultuar e servir ao Senhor, você está cultuando ao seu projeto de vida. Você está cultuando ao seu dinheiro, a sua melhoria, a sua casa, o seu carro, a sua formação, as suas viagens. Isto é pecado. Quando isso vira um ídolo para nós, a gente abre mão do modelo simples que Jesus viveu. Mateus capítulo 8. Deixa eu aqui marcar, juntamente com vocês, o que Jesus falou sobre simplicidade. Mateus capítulo 8 e verso 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem noção disso? O Rei do universo, o dono de tudo, o Senhor da história, dizendo: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E por que ele está dizendo isso? Porque ele abriu mão de tudo que tinha para poder servir, para poder alcançar a humanidade. Então, o que Jesus está afirmando aqui é o estilo de vida que ele vivia. Tudo bem, pastor? A gente torna a vida complexa quando abrimos mão do que Deus manda a gente fazer. E quando a gente abre mão do que Deus faz, do que Deus nos manda fazer, a gente é convidado a retomar um estilo de vida mais simples. E esse estilo de vida mais simples é o estilo de vida que Jesus tinha. Agora, a gente precisa aplicar esse estilo de vida de Jesus na nossa própria vida. E aí entra o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Precisamos aplicar esse estilo de vida de Jesus na nossa própria vida. Você já parou para observar que Jesus nos chama para viver com Ele uma jornada de transformação? O que isso quer dizer? Jesus não te chama para um final de semana. Jesus não te chama para um retiro ou para uma experiência como nós vamos ter no próximo sábado. Jesus não te chama para alguns dias na presença dele ou alguns anos. Jesus te chama para uma jornada de transformação. E em uma jornada de transformação, a gente precisa entender o que ele quer operar na nossa vida no meio dessa jornada. Quais são as mudanças? Quais são as transformações? O que ele quer mostrar para nós que a gente deve se conformar? Porque Romanos 12 vai dizer que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Quais são as coisas que a gente deve se inconformar? Nessa jornada de transformação, irmãos, a gente vai alcançar um objetivo. Diga comigo: eu tenho um objetivo. E que objetivo é esse, irmãos? Muito simples. A gente que anda com Jesus quer se parecer cada dia mais com Ele. Pastor, mas o meu objetivo de ter uma jornada com Jesus é outra, é ir para o céu. O céu faz parte. Pastor, o meu objetivo de andar com Jesus é ver minha família restaurada. Uma família restaurada faz parte, não pode ser o seu objetivo. Pastor, o meu objetivo de andar com Jesus é ter uma cura de uma enfermidade. A cura de uma enfermidade faz parte, não pode ser o seu objetivo. O nosso objetivo é nós queremos nos tornar mais semelhantes a Ele. É esse o objetivo.
E a jornada serve para isso. Então, numa jornada, eu começo a valorizar as feridas, eu começo a valorizar as cicatrizes, eu começo a valorizar os aprendizados, eu começo a valorizar o amadurecimento. A gente amadurece na jornada, igreja. Igreja, aquilo que hoje é uma ferida, na jornada amanhã vai se tornar em uma cicatriz. Você não vai nem se lembrar da dor. Aquilo que agora está te dando desconforto, na jornada vira uma cicatriz. Mas você tem que ter uma ideia que é uma jornada. Não é um fim de semana. Não é um retiro, não é uma temporada. É uma jornada de transformação. E nessa jornada de transformação, uma das principais lições que a gente tem é que esse mundo não é perfeito. Diga isso comigo, o mundo não é perfeito. Irmãos, a gente não vive num mundo perfeito, a gente vive num mundo real. E o mundo real tem fome, tem peste. No mundo real tem ganância, tem ambição. No mundo real tem injustiça. No mundo real tem político corrupto. No mundo real as pessoas traem, as pessoas ofendem, as pessoas são ingratas. No mundo real você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se entristecer. Isso é o mundo real. Este é o mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Agora olha que coisa séria. Existe um sistema que está tentando colocar a gente num mundo virtual, num mundo que não é real. Aí sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que estão inseridas no mundo virtual, que é o mundo perfeito, o conto de fadas, aquele mundinho onde eu não me relaciono com ninguém. Aí quando volta para se relacionar no mundo real, se choca com as condições do mundo real, porque no mundo real tem tudo isso que eu acabei de te falar e um pouco mais. E aí a pessoa fica frustrada e acha que Deus abandonou. E acha que Deus não é com essa pessoa. Não é que Deus não é, é que você está vivendo num mundo virtual. O mundo real é diferente. O mundo real é outro. E tudo bem, porque numa jornada com Jesus a gente aprende que esse não é o estado perfeito das coisas. Esse não é um mundo perfeito. No mundo virtual, nós temos alimentado um espírito consumista. No mundo virtual você vale o que você tem e não quem você é. No mundo virtual você abre mão de uma vida simples para viver complexos. Você busca projeção, você busca reparação. Você busca ser reconhecido, aplaudido. Esse é o mundo virtual, é o mundo dos likes, é o mundo das curtições. E quando a gente olha, irmãos, para a simplicidade de Jesus, a gente fica impressionado. Porque é como se Jesus dissesse para nós: eu criei um mundo real para vocês. É como se Jesus dissesse para nós, Eclesiastes 7:29, eu fiz você certo, mas você buscou muitas invenções. Eu fiz você de uma maneira correta, mas você está complicando as coisas. Viver uma vida simples é maravilhoso, e mais, combina com Jesus. A simplicidade de Jesus é maravilhosa. Pastor, mas e aqueles que usam da simplicidade para viver uma vida medíocre? Eles não entenderam a simplicidade. Porque existem pessoas que usam a simplicidade para serem medíocres. Preste atenção nisso. Mediocridade não é sinônimo de simplicidade.
A simplicidade de Jesus, ela não nos torna medíocres. Ela nos faz buscar melhorias, mas ela nos faz nos contentar com aquilo que já somos nele. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros. Nós somos salvos. Nós somos perdoados. Ele te perdoou. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Tem muita coisa boa que há em nós. E às vezes a gente está imaginando, não, nós só vamos ser reconhecidos quando a gente tiver. Não é o ter. Não é o ter, é o ser. Eu quero ler uma última passagem com vocês, está em 2 Coríntios, capítulo 11. Enquanto você acha, diga assim comigo: no mundo complexo, confuso e pesado, eu estou sendo convidado a viver como Jesus, de forma simples, prática e leve. 2 Coríntios 11, verso 3. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e se apartem do que, igreja? Do que, igreja? Da simplicidade. E essa simplicidade habita em quem? Em Cristo. Em Cristo. Igreja de Jesus, no mundo que nós vivemos, a gente precisa ser leve, a gente precisa ser simples e descomplicado. E leveza, simplicidade e descomplicação a gente só vai achar em Jesus. A religião não oferece isso, o mundo não oferece isso, o sistema vigente não oferece isso. Isso nós só encontramos em Jesus. Em Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé. E o convite de Jesus para nós nessa manhã é Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham, que eu vos alivio. Irmão, se a gente vai, Ele garante alívio. Ele garante. E sabe por que a gente está cansado? Sabe por que a gente está sobrecarregado? Sabe por que a gente está oprimido? Porque a gente complicou aquilo que Ele já facilitou. A gente está levando culpas, a gente está levando pesos, a gente está levando obrigações que não são nossas. A gente deixou de perdoar aquilo que Ele falou que deveríamos perdoar. Lucas 6,37 diz: soltai e soltar-vos-ão. Em outras palavras, solte perdão e alguém vai soltar perdão para você. Solte. Então quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque em Ti encontramos um modelo tão leve, tão suave, tão manso. Jesus, em Ti encontramos alívio para as nossas dores e encontramos descanso para o nosso cansaço. Jesus, nós como Teu povo nos aproximamos da Tua presença e pedimos, Jesus,
brota no nosso coração e faz brotar em nós um contentamento pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor é em nossas vidas, pelo que o Senhor já construiu em nós. Jesus faz brotar em nós uma gratidão, porque estamos numa jornada de transformação. As feridas que hoje nos incomodam, amanhã serão cicatrizes. As dores que hoje nos perturbam, amanhã desaparecerão. As inquietações que fazem a gente ficar ansioso, preocupado, Senhor, elas vão modificar dia após dia, porque está escrito: basta cada dia o seu próprio mal. E nós queremos te pedir, Espírito da verdade, que possamos lançar sobre ti a nossa ansiedade, porque o Senhor está cuidando da sua igreja, o Senhor está cuidando do seu povo, o Senhor está cuidando das nossas demandas, aquilo que somos incapazes de fazer, o Senhor está disposto a fazer em nós e através de nós. Por isso, Pai, realiza esta grande obra, nos faz retornar à simplicidade, à leveza, Senhor, ao evangelho puro e simples, um evangelho de poder, de autoridade, de transformação. O evangelho, Pai, que não nos faz ficar parados, acomodados, mas nos faz caminhar em fé. O evangelho que nos tira da zona de conforto e nos coloca nessa jornada maravilhosa de transformação. Pai, eu te peço que para cada pessoa que está presente aqui, o teu Espírito desperte essa realidade, o teu Espírito desperte com força essa realidade. O teu Espírito, Pai, traga a cada um de nós aquilo que precisamos modificar. Ó Deus, nos faz ter novas abordagens da nossa vida, nos faz olhar com desprendimento, com renúncia, nos faz, Senhor, seguir após o teu exemplo, abrirmos mão das nossas próprias vontades, abrirmos mão dos nossos próprios interesses, abrirmos mão das nossas próprias preferências, para viver a tua vontade, Senhor, para viver o teu reino e a tua justiça, para buscarmos a tua vontade, Senhor, porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor prometeu alívio, e eu te peço, Senhor, manifesta esse alívio nessa manhã, manifesta leveza nessa manhã, manifesta o seu poder de impacto e transformação nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus.